Bom, então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre testes de diagnósticos, né? Mais especificamente, mostrar para vocês a aplicação da teoria da probabilidade nos ensaios de diagnósticos e principalmente quando se vai avaliar as características de um teste para diagnósticos. Então, a gente está observando aí, né, com essa pandemia, uma discussão muito grande em relação aos testes, os tipos de testes, ao tempo que o teste deve ser aplicado, né? Então, a gente tem basicamente os testes rápidos, os testes sorológicos e os testes quantitativos, que são os PCRs. E aí tem uma série de estudos envolvendo a caracterização de cada um desses testes. O quão eles são sensíveis, o quão eles são específicos, o quanto eles podem gerar de falsos positivos, de falsos negativos. Então, todas essas questões discutidas no dia a dia em relação a um teste de diagnóstico e que está mais aparente agora com essa pandemia, são assuntos, então, que nós iremos discutir na aula de hoje. Tá? Bom, então, imagine a seguinte situação. Você tem um indivíduo doente, né? E aí a primeira coisa que vem à cabeça é levar esse indivíduo a um centro de atendimento de saúde, a uma unidade de saúde. Chegando lá na unidade de saúde, ele vai passar por uma triagem, e nessa triagem vai iniciar o processo de diagnóstico desse indivíduo. Vai começar a ser feita uma série de perguntas a esse indivíduo. No processo de anamnese, essas perguntas, elas vão, à medida que vão sendo respondidas, essas respostas são utilizadas para compor um diagnóstico. Né? Então, esse sistema de anamnese é um teste de diagnóstico, né? Que vai se basear nas respostas relacionadas com as perguntas que serão feitas a esse. Porém, nem sempre esse teste qualitativo, né, é suficiente para chegar no diagnóstico. Muitas vezes se precisa de realizar testes clínicos, né? Testes bioquímicos, testes de imagem, entre outros testes. E aí, cada um desses testes, para cada um dos parâmetros que for analisado, eles vão ter um conjunto de propriedades que vão definir as características desse teste, com relação à sua precisão, à sua acurácia, à sua exatidão, à sua capacidade de gerar valores verdadeiramente positivos, verdadeiramente negativos, e etc. E aí existem testes que são considerados padrões ouro, né? São testes que minimizam os erros relacionados ao seu diagnóstico, ao seu resultado. Então, os testes que têm menor erro relacionados às suas respostas são adotados, então, como padrão ouro, que é o teste, então, a ser feito quando se quer avaliar determinado diagnóstico. Então, nós temos uma série de testes, né? Bioquímicos, citológicos, de imagem, né? Testes clínicos, né? De observação de algumas características físicas relacionadas com toque, com avaliação respirométrica, né? Esses testes podem envolver substâncias químicas, podem ser testes simples de bancada, mas podem ser testes ultramodernos, com equipamentos extremamente caros e com uma tecnologia extremamente avançada. Não importa qual o tipo de teste ou qual o tipo de metodologia. Todos eles vão apresentar algumas propriedades importantes para se discutir em relação à eficiência do teste a ser aplicado
ou que foi aplicado para o diagnóstico. Então, o diagnóstico, na verdade, é um processo de decisão clínica que se baseia de forma consciente ou não em probabilidade. Tá? E aí a gente fala de questão de decisão clínica porque a gente está trabalhando com o curso da área da saúde, né? Mas o diagnóstico ele pode ser em diferentes áreas do conhecimento, né? Pode ser em áreas ambientais, pode ser em áreas contábeis, pode ser em qualquer área. Desde que eu faça uma avaliação de uma situação de forma consciente ou não, por meio de testes de probabilidade, eu estou fazendo o diagnóstico. Nós vamos discutir algumas propriedades que são gerais e outras que são específicas para o diagnóstico clínico, tá? Que é a nossa área. Então, os testes são utilizados no diagnóstico clínico em processos de triagem, em processos de pesquisa ou em processos de confirmação, né? Então, o teste de diagnóstico ele determina a presença ou ausência de uma doença, quando o indivíduo apresenta sinais ou sintomas da doença. Então, eu vou lá e vou fazer um teste de diagnóstico. O teste de triagem, ele identifica indivíduos que são assintomáticos, mas que podem ter a doença. Então, os testes de triagem são testes que muitas vezes precisam de uma sensibilidade, uma especificidade maior, porque testam indivíduos assintomáticos, né? Então, precisa de ter uma sensibilidade maior, principalmente. Já o diagnóstico definitivo é o teste de diagnóstico que é realizado após o teste de triagem positivo. Feito o teste de triagem positivo, então, é feito um diagnóstico definitivo. Então, o que se tem feito, por exemplo, em relação ao Covid-19, que a gente tem observado, é que é feito o processo de anamnese, verifica-se os sintomas do indivíduo, e depois de 3 a 5 dias após esses sintomas, é coletado um sangue para fazer um teste de RT-PCR, um teste quantitativo, né? Que pode gerar um diagnóstico definitivo da presença do vírus SARS-CoV-2 e diagnosticar, então, a doença Covid-19. Porém, esse teste, a gente tem visto que ele tem um tempo para sair, né? Devido ao grande número, volume muito grande de testes. E aí esse indivíduo pode ficar mais dias até esse resultado sair. Se ele chegar até o 11º dia em diante, pode-se fazer um teste de triagem, que é o teste sorológico, né? Que pode ser aplicado em indivíduos que já foram submetidos já tiveram a infecção ou que estão com a infecção no 11º dia de sintoma. Esse teste ele pega os anticorpos produzidos pelo corpo contra o vírus, né? E aí eu posso ter esse anticorpo presente quando eu estou infectado ou quando eu tive a infecção, né? Mas esse teste, ele não é o padrão ouro, ele não é o teste confirmatório. Então, de qualquer forma, eu preciso de fazer o teste de RT-PCR, que é o teste confirmativo, que vai me dar o diagnóstico definitivo. Então, os testes eles são diferenciados com relação a quando eles devem ser aplicados ou qual o tipo de resposta que ele vai me dar, né? Principalmente em relação às suas propriedades, as propriedades relacionadas com a sua eficiência. Então, para o Covid-19, nós temos os testes sorológicos, que avaliam a presença do anticorpo, né? Tem sido utilizado na triagem de pessoas que
estão infectadas ou que já foram infectadas, né? Porém, existe uma série de questionamentos em cima desse teste. O nível de sensibilidade dele tem sido muito baixo, por uma série de razões. A principal delas é que não sabe se todos os indivíduos infectados eles produzem esse anticorpo e esse anticorpo permanece no indivíduo por um determinado tempo. Então, a gente tem a possibilidade de ter vários falsos negativos, né? Indivíduos que tiveram a doença, tiveram os anticorpos, mas esse anticorpo não está presente mais. E aí ele aparece como falso negativo. O padrão ouro é o padrão PCR. Eu vou pegar, então, uma coleta, vou fazer uma coleta de amostra, pode ser o próprio sangue que foi tirado do indivíduo, ou uma amostra da sua secreção. E aí vou fazer um teste para identificação da presença do DNA viral, ou melhor, do RNA viral, né? Se tratar de um RNA vírus, através de uma técnica chamada de PCR. Essa técnica, ela é quantitativa e ela é de diagnóstico definitivo, pois ela possui características de especificidade, sensibilidade, mais eficiente do que os testes sorológicos. Então, toda vez que é realizada uma coleta de amostra de sangue, pode-se fazer um teste sorológico e aí caminhar essa amostra para o PCR, para a sua confirmação. Esses testes de triagem são também chamados de testes de screening, né? E são testes que indicam uma determinada situação, mas que precisam de uma confirmação. Então, o exame do Papa Nicolau para displasia cervical ou câncer do colo do útero, né? Então, durante o preventivo, as mulheres realizam, então, o exame do Papa Nicolau como um indicativo de possibilidade de alterações, entre elas podendo levar a um câncer de colo do útero. Mas para ter um diagnóstico definitivo, é preciso fazer um outro exame. Por exemplo, um exame citopatológico, coletar uma amostra e fazer uma análise das células, né? Glicemia em jejum para diabetes, né? Então, eu vou lá e faço uma amostragem simples do sangue, vejo o nível de glicose em jejum. Se tiver acima de um determinado valor, o indivíduo pode ser considerado um pré-diabético ou até mesmo um diabético. É claro que para ter o diagnóstico confirmado, é preciso de fazer uma série de outros exames para fechar esse diagnóstico. Pressão arterial para hipertensão, mamografia para câncer de mama, PCA para câncer de próstata, teste do pezinho para fenilcetonúria e assim por diante. Então, são testes de screening extremamente eficientes que vão fazer uma triagem em relação a determinadas doenças que são muito comuns na população. Esses testes, então, eles são de utilização clínica para identificar ou confirmar a presença de uma doença, né? Mas também são utilizados para avaliar a gravidade do quadro clínico, estimar um prognóstico e monitorar uma resposta a uma intervenção. Então, os testes eles podem ser realizados em diferentes estágios do processo infeccioso. E aí, em cada estágio desse processo, por exemplo, infeccioso, eu posso ter o mesmo teste com características ou propriedades diferentes. Então, eu posso ter uma sensibilidade maior num determinado estágio terminal da infecção, ou uma sensibilidade maior no estágio inicial. Aí depende muito do teste, do tipo do teste, das características do teste. E tem testes que são de amplo espectro, que permite ser utilizado ao longo de todo o desenvolvimento da doença.
né? Seja ela infecciosa ou não. Os testes de doenças infecciosas, eles são mais comuns e mais fáceis de serem entendidos porque eles detectam diretamente a presença de um agente patogênico, normalmente um micro-organismo, né? Então, eles podem ser feitos de uma forma mais simples e de uma forma mais rápida também. Bom, uma das primeiras propriedades que se deseja discutir em relação aos testes diagnósticos são as propriedades de validade e de confiabilidade. Então, a validade de um teste é a capacidade de discriminar indivíduos doentes e não doentes. Então, o teste tem que ter essa capacidade para ele ser considerado válido. E a outra característica é de confiabilidade. Tem que ter a capacidade de reproduzir o resultado semelhante quando repetido, né? E essa confiabilidade, ela é sinônimo de precisão. Um teste diagnóstico, ele precisa ser um teste preciso. Se eu repetir ele sob determinadas condições por N vezes, eu tenho que observar um resultado semelhante em N vezes. Quanto mais próximo do número de vezes dele aplicado o resultado for repetido, maior é a sua confiabilidade. Então, se eu peguei amostras positivas, por exemplo, para gravidez, e apliquei lá um teste de farmácia, um teste rápido, em 10 amostras positivas, e das 10 amostras positivas, 9 deram positivo no teste rápido, é um teste com alta confiabilidade. Porém, se eu peguei um teste de outra marca e apliquei sobre as mesmas 10 amostras positivas, e ele me deu lá um valor de 7 amostras positivas e 3 ele deu falso negativo, significa que é um teste com menor confiabilidade. Então, a confiabilidade está relacionada com o número de repetições que vão reproduzir o mesmo resultado ou um resultado semelhante. Então, para o teste de gravidez, por exemplo, a gente tem o teste rápido, que é um teste de screening, né? E temos o diagnóstico, que é o teste de sangue. No teste de screening, vai avaliar a presença do hormônio na urina da grávida, né? Se a mulher estiver grávida, ela está produzindo hormônio no sangue, o excesso desse hormônio vai ser eliminado na urina, a urina entra em contato com o teste rápido, dá lá sinal positivo caso o hormônio esteja presente na urina. Estando presente na urina é um indicativo de gravidez. Porém, é necessário fazer uma confirmação com um ensaio de quimioluminescência, que é um ensaio mais específico e mais sensível para o resultado de beta-HCG, para detectar a presença do hormônio no sangue. Então, em estágios iniciais da gravidez, esse teste ele vai dar negativo. Então, eu tenho maior chances de ter falsos negativos, porque a sensibilidade dele é menor do que a sensibilidade do ensaio, o teste sanguíneo. Né? Bom, então, eu tenho validade e confiabilidade. Todos os dois testes são válidos, porque eles foram aplicados e apresentaram valores mínimos, né, capazes de discriminar indivíduos grávidos de não grávidos, né, mulheres grávidas de não grávidas. E são confiáveis, porém com grau de confiabilidade diferentes. Então, essa precisão, né, essa confiabilidade e essa validade, ela pode ser exemplificada por essas figuras aqui. Por exemplo, se eu faço um lançamento de dardos, né, naquele
joguinho de círculos, né? E o meu objetivo é acertar o círculo central, menor círculo. Se eu fizer várias repetições e elas ficarem todas muito próximas uma das outras, significa que eu tenho um lançamento preciso. Porém, essa precisão, ela não gerou uma exatidão ou uma validade, porque ela está longe do meu objetivo. Se eu fizer vários lançamentos e eles ficarem todos dispersos de forma aleatória e longe do meu ponto central, eu não tenho nem precisão, nem confiabilidade e nem validade, nem exatidão. Se eles ficarem dispersos, né, longe de todos aqui, ó, para um lado, continua não preciso e não válido. Agora, se eu aproximo as minhas repetições do meu ponto central, eu já passo a ter um conjunto de lançamentos precisos e válidos. O teste confiável e preciso é o teste que busca sempre uma maior exatidão, uma maior resposta verdadeira do seu diagnóstico. Isso pode ser feito também por meio de distribuição de probabilidades. Se eu pegar um teste e for aplicando a várias amostras e ir coletando esses dados depois podem ser distribuídos. E se eu observar uma distribuição normal nesse formato, significa que ele é não preciso. Ele tem uma variabilidade muito grande. Se eu observar uma distribuição normal simétrica, ele vai me dizer que ele é preciso e também válido. Agora, se esse pico ele for muito estreito, porém deslocado do meu valor verdadeiro, ele é preciso, mas ele não é válido. Então, eu preciso que a minha distribuição tenha como ponto médio o meu valor verdadeiro. A gente está falando de um diagnóstico, por exemplo, positivo, eu preciso que a maior parte dos dados estejam próximo do valor positivo. Se eles estiverem deslocados para cá, ó, mesmo que eles tenham uma precisão, uma repetição, eles não é válido. Então, um bom teste ele tem que ser preciso e tem que ser válido. Tem que acertar o alvo e, durante as repetições, o maior número de repetições no alvo possível. Bom, o que acontece é que as aparências para a mente são de 4 tipos. Então, as coisas são o que parecem ser, ou são e não parecem ser, ou não são, mas parecem ser, ou não são nem parecem ser. Essa observação que foi feita 100 anos antes de Cristo, ela é uma observação que é perfeitamente aplicável aos testes diagnósticos. Então, as coisas são realmente o que parecem ser. Então, o positivo é realmente positivo. Ou são e não parecem ser. É positivo, mas o teste deu negativo. Ou não são, é negativo e deu positivo. Ou não são nem parecem ser. É realmente negativo quando tinha que ser negativo. Então, os testes, eles têm essas 4 possibilidades de ocorrer. Então, a gente pode montar uma tabela do ser e do parecer. Então, eu tenho coisas que são, coisas que não são.
coisas que parecem ser, coisas que não parecem ser. As coisas que são e que parecem ser estão cruzadas aqui ou no sim. A probabilidade de um paciente não estar doente, dado que seu resultado do teste foi negativo, a gente calcula em cima desse quadro. Então, mais para frente, vocês vão observar isso. Né? Então, para cada uma dessas possibilidades que está levantado nesse slide anterior, é possível calcular a probabilidade. Inclusive, a probabilidade de estar doente mesmo com o teste sendo negativo. Então, vamos lá. Continuando, né? As coisas que não são, mas parecem ser. Eu acho que é, mas não é. Algumas coisas são, mas não parecem ser. Então, eu não acho que é, mas na verdade é. E as coisas não são nem parecem ser. Eu não acho que é e realmente não é. Para os testes de probabilidade, muitas vezes são testes simples, não precisa de fazer utilização do Excel. Basta usar uma calculadora diretamente. Eu tendo os valores dos meus resultados, eu posso simplesmente criar uma relação de proporção entre, por exemplo, resultados positivos, verdadeiramente positivos, e o meu resultado total. Aí eu vou ter os meus resultados verdadeiramente positivos. Resultados falso positivos sobre o total. Aí eu tenho a probabilidade do falso positivo. Resultados negativos sobre o total. Tenho os verdadeiramente negativos. Resultados dos falsos negativos sobre o total. Eu tenho o resultado da probabilidade dos falsos negativos. Então, são contas bem simples, não precisa do uso do Excel. Tá? Então, é isso que a gente pode transpor. Essa tabela do ser e do parecer, a gente pode utilizar para fazer uma dualidade entre doença e teste. Né? Então, o indivíduo ele pode estar doente ou não. Então, a doença pode estar presente ou ausente. E o teste pode dar positivo ou negativo. Quando o teste dá positivo e a doença está presente, a gente tem o verdadeiro positivo. Quando o teste dá positivo, mas a doença não está presente, a gente teve um falso positivo. Quando o teste dá negativo, mas a doença está presente, nós temos um falso negativo. E quando a doença está ausente e o teste deu negativo, a gente tem o verdadeiro negativo. E aí a gente já começa a brincar com algumas questões, né? Por exemplo, se eu fizer um teste para o Covid-19, né? Para a doença Covid-19, o que é melhor? Ter um falso positivo ou um falso negativo? Deixou confuso? O que é melhor? Eu estar doente e o resultado do teste for negativo, ou eu estar sadio e o resultado ter dado positivo? É isso que essa tabela está me dizendo. Né? Se eu tiver doente e o meu teste foi negativo, eu tenho um falso negativo, porque deveria ter dado positivo. Se eu não tiver doente
mas o resultado deu positivo, eu tenho um falso positivo. Então, para doenças, na maioria das vezes, o falso negativo ele é mais problemático, né? Porque se eu estou doente e o meu resultado é negativo, eu posso sair na rua, por exemplo, no caso da Covid-19, e espalhar a doença, né? Por outro lado, se eu não estiver doente e o meu resultado deu positivo, eu tiver um falso positivo, eu vou ficar de quarentena, né? E o máximo que eu vou fazer é perder alguns dias de trabalho, etc. Porém, existe uma outra questão em relação a isso. Se o meu resultado der falso positivo, né, espera-se, no caso dessa doença, que uma pessoa, uma vez em contato com o vírus, cria-se uma imunidade. E aí, depois dos 14 dias, se ele não fizer outro teste e sair para a rua, né, ele vai sair sem nenhuma preocupação. Porque na cabeça dele, ele já pegou a doença e está imunizado. Mas, na verdade, ele teve um falso positivo. Então, para as doenças, na maior parte, o falso negativo é problemático. Porque eu estou doente e eu não diagnostiquei e eu posso perceber a doença num estágio que eu não consiga tratar mais. Mas, nesse caso, o meu falso positivo também é problemático. Então, vamos voltar aqui, ó. Imagine que um indivíduo esteja com o vírus SARS-CoV-19, esteja doente com Covid-19. Aí ele fez o teste. O teste deu positivo. Então, ele é um verdadeiro positivo. Agora, suponhamos que o indivíduo esteja doente com o vírus. Só que ele fez o teste e o teste deu negativo. Então, ele é um falso negativo. Ele é falso negativo porque ele deveria dar positivo, porque ele está doente. Se ele está doente, o teste deveria ser positivo e não negativo. Falso negativo. Agora, imagine uma pessoa que não está doente, que não tem o vírus. E ele faz o teste e o teste dá positivo. Se o teste dá positivo com ele não tendo o vírus, ele é um falso positivo. O resultado está me dizendo que ele tem, mas na verdade ele não tem. Então parece que ele tem a doença, mas na verdade ele não tem. Por outro lado, se ele não tiver doente e o meu resultado do teste for negativo, ele é um verdadeiro negativo. Parece que ele não está doente e realmente ele não está doente. É um verdadeiramente negativo. Então, quando se faz uma relação entre doença e teste, a gente tem essas 4 possibilidades. Verdadeiramente positivo, ter a doença e o teste ter dado positivo. Verdadeiramente negativo, não ter a doença, não ter dado positivo, ter dado negativo. Falso negativo, ter a doença, mas o teste ter dado negativo. Falso positivo, não ter a doença e o resultado ter dado positivo. Melhor agora, Israel? Sim, deu para entender. Obrigado. Mas é um pouquinho complicado, hein? Não, é complicado mesmo. Então, na verdade, toda vez que a gente vai fazer uma discussão a respeito de uma determinada doença,
Às vezes a gente tem que parar e voltar na tabela. E, de repente, até rabiscar no papel aquela situação. Porque complica mesmo, porque é uma dualidade, né? E uma exclusão. Então, uma coisa exclui a outra. Ou uma coisa soma-se à outra. Então, isso cria uma confusão na cabeça da gente mesmo. Mas todo o princípio de cálculo de probabilidade está baseado nessas 4 possibilidades. Sendo que 2 delas é verdadeiro quando realmente deve ser, e 2 delas é falso quando deveria ser verdadeiro. Bom, então, com essa tabela, né, a gente pode inserir nela números. Então, eu vou lá e pego um determinado grupo de indivíduos, submeto esses indivíduos a testes. Né? Aí esses indivíduos vão me dar valores positivos ou negativos. Né? E aí, se os positivos, o número de indivíduos que deram resultados positivos para o teste realmente estiverem doentes, número de verdadeiros positivos. Se o número de indivíduos identificado pela letra C aqui deu um resultado negativo, mas ele estava doente, falso negativo. Se o número de indivíduos B deu positivo, mas ele não estava doente, falso positivo. Se o número de indivíduos D aqui deu negativo para o teste e realmente estava sem a doença, verdadeiro negativo. Como que eu vou contrapor essas informações? Como que eu vou saber se o indivíduo está realmente doente? Sem ser apenas pelo teste. Então, existem situações, né? Situações em que o teste é feito e eu acompanho a evolução da doença. Outras características clínicas, né? Que vão se sobressair em relação ao teste e que vão validar o teste ou invalidá-lo. Ou pode ter uma outra situação em que eu estou utilizando um teste alternativo. E aí eu vou comparar com um teste que é padrão, que a gente chama de padrão ouro. Então, quando se fabricou o teste, por exemplo, rápido para gravidez, ele foi contraposto com o teste de sangue, que é o teste padrão ouro. Vamos voltar pelo mesmo link, que a aula já está acabando, tá, pessoal? Então, toda vez que eu estou testando um teste alternativo ou estou acompanhando uma evolução de uma doença, eu posso avaliar algumas propriedades do meu teste diagnóstico. Comparando os resultados do teste com a presença ou ausência da doença. Então, eu posso avaliar sensibilidade, especificidade, precisão, falso positivo, falso negativo,